pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o teu servo Éder Salvador, servo do Deus Altíssimo, né? Estamos aqui mais em um episódio dos Conectados pela Fé, o quarto episódio. E eu estou aqui com um amigo, um pastor abençoado, o qual faz parte da minha carreira cristã também, da minha vida cristã, né? Me evangelizou em um certo tempo também, né? Um amigo meu, um homem de Deus. E eu tive o privilégio, né, de convidar ele e ele aceitar estar aqui conosco para poder trazer uma palavra abençoada, trazer aqui uma palavra para o seu coração. E nesse quarto episódio, eu quero receber aqui esse amigo, esse pastor abençoado, o pastor Sauro. Que Deus abençoe sua vida. Estou muito feliz por o senhor ter aceitado o convite e eu tenho certeza que hoje aqui o senhor vai entregar, né, tudo aquilo que Deus tem para entregar hoje para a vida das pessoas que estão nos assistindo aqui neste momento. Né? Tenho certeza que você tem palavras de paz, palavras de transformação, de restauração e de salvação também, porque hoje o tema é sobre salvação pela graça. Então ele vai trazer, né, para nós aí palavras em relação a esse tema, né? Vai trazer a experiência que ele tem aí de conexão com pessoas, salvação, restauração e formação de pessoas, que é o principal de tudo, né? Formar pessoas, formar líderes que eles possam estar entregando também esse aprendizado para as outras pessoas, formando pessoas, né? Então aqui está o Sauro, está com a palavra, meu amigo, gratidão no coração por receber você aqui, por você ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é prazer estar com você, com a equipe aqui que está do outro lado. Quero agradecer pelo convite que me formulou e que, com certeza, a bênção de Deus está sobre tudo isso. E a nossa amizade de tantos anos vai ser expressa hoje aqui nessa mesa e vai abençoar a sua vida que está aí do outro lado. E, com certeza, o Espírito do Senhor trará renovação e esperança para o seu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, assim, agora nós vamos começando aqui, né? Mais esse episódio com o nosso pastor aí, o pastor Sauro. Meu Deus, hein? Bem, Sauro, quanto tempo a gente se conhece, né? Bastante tempo. Quantas experiências nós já trocamos naquele salão lá, hein? O Sauro cortando meu cabelo e ele falando de Jesus, né? Falando, ó, você tem que manter firme, vai avante, Deus tem uma promessa, tem um propósito para a sua vida. Naquela época, quantos anos já tem? Eu tenho Né? Tem bastante um bocadinho de tempo já, né, Sauro? Vai mais de E 20 anos. mais de 20 anos, né? Eu tô com 28, não é nada. Vou fazer 43 anos, já tem mais de 20 anos, né, Sauro? Mais de 20 anos. E hoje o fruto está aí, eu estou aqui na sua frente, né? Graças a Deus, por misericórdia de Deus, que me deu o privilégio de estar hoje aqui com esse programa abençoado, que está alcançando muitas pessoas, alcançando muitas vidas, né? E o melhor de tudo, sabe? A salvação. A salvação. Que todos nós precisamos disso, né? Sim. Muitas pessoas estão por aí perdidas, sem rumo e sem destino, esperando uma palavra de Deus da boca de um profeta, né? De um evangelista, de um pastor. E hoje nós vamos ter a oportunidade de poder entregar um pouco aí daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente conheceu, né? Só tem muito para compartilhar hoje com essas pessoas. E eu queria pedir de antemão, de início, para o senhor contar aí um breve testemunho aí do início, né, da carreira do senhor aí com Jesus Cristo, como foi, como aconteceu, né? Tem os tem os pós e tem os contras também, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo por nós. Então, tem de bom ânimo, porque eu venci. Saulo, conta para nós aí um pouquinho da sua carreira aí, do início, como foi. A galera tá querendo saber aí, meu amigo. A minha conversão se deu em 94, lá no Ceará. Eu lembro de Copa de 94, aí já tem um tempo. Eu assisti a Copa em São Paulo e quando terminou o futebol, eu estava na casa de um primo meu e eles tinham preparado para fazer um churrasco no final e nós estávamos todos preparados para isso. E nós ia passarmos a noite inteira lá na casa dele. Era o filho do tio Carlos e o pai dele, o tio Carlos, que é meu tio, pastor. E naquele dia, quando acabou o jogo, que o Brasil ganhou, nós
ficamos muito alegres ali na sala do meu primo e a gente ia se divertir bastante. E naquele momento, e hoje eu posso falar, declarar isso, o Espírito Santo colocou um desejo muito forte no meu coração para que eu saísse daquela comemoração e fosse para casa. Foi me tirado todo o prazer de comemorar a Copa do Mundo naquele dia. Olha aí. Deus arrancou do meu ser e a partir daquele dia tudo mudou. E eu fui para a casa onde ficava o meu tio, que é pastor, o tio Carlos, e ele era muito sisido assim na palavra, e ele leu para mim Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu fui muito impactado. Não gostei muito porque não entendia, e eu não era muito, não gostava, na verdade não gostava de crente. Mas ele leu a palavra, que entrou no meu coração e orou. E ele se despediu de mim naquele dia, porque naquele mesmo dia eu voltei para Brasília e de Brasília eu fui para o Ceará. E quando eu estava no Ceará, já na casa da minha mãe, eu comecei a sentir muito forte a vontade, o desejo de ir na igreja, mas não sabia qual igreja eu iria. E aí, naqueles dias eu estava participando do campeonato de futebol e eu estava jogando bola naquele dia. Subi a serra, acho que uns 97 quilômetros para São Benedito, se eu não me engano, e nós estávamos jogando bola. Era assim umas 3 horas. De repente, veio como do céu. Eu não posso explicar para você como a água, porém posso dizer pela fé do que eu creio na palavra, porque a água simboliza o nascer de novo, significa o Espírito Santo, né? Novo nascimento. E eu senti como a água caindo na minha cabeça, entrou, caiu no coração. Eu jogando bola, eu disse: agora eu sou crente. Um chamado como aquele de Abraão e de Moisés. Olha aí, que interessante. E aí a palavra entrou no meu coração e eu não quis mais, não que é pecado jogar bola, jamais. Final de semana é bom jogar bolinha para quem Uma gosta, né? esticadinha. Isso é muito bom. Esporte é muito, muito, muito importante pro ser humano, né? Sim. Mas eu, naquele momento, especificamente naquele momento da chamada, o Senhor, então, tirou de mim o desejo de ficar naquele dia ali. Naquele E eu lugar. voltei. E quando eu cheguei na cidade da minha mãe, eu falei para ela: olha, estou indo na igreja. E ela não sabia. Pessoal lá muito religioso, de um segmento, mas jamais pensava que eu ia na igreja evangélica. E aí eu fui parar numa Assembleia de Deus que tinha lá, era uma das únicas na época, em 94, e ali, na hora do convite, me chamaram, me fizeram o convite, que a Assembleia de Deus tem um costume de fazer o convite no final do culto, né? Quem deseja aceitar Jesus, né? E dessa forma, simples, eu fui lá na frente. E não de costume, o pastor me chamou para cima do púlpito e disse assim: você, aceitando a Jesus, Deus vai te levantar como obreiro na terra. Vem aqui para cima. Já me ungiu ali. Você ungiu ali? Já me ungiu ali. Meu. Aceitei Jesus debaixo de muita alegria. E depois o Senhor usou algumas pessoas que me traria para uma terra que eu não conhecia ninguém. E é justamente aqui. Vim para ficar 15 dias aqui. Cheguei aqui em 97 e fui ficando. Conheci a minha esposa, casei com ela e tenho uma filha já adulta, né? E a minha esposa, que está comigo há 26 anos, vai fazer 27 anos agora. Eita. Então, uma vida. Tá E bem. aí, na região do Parque do Lago ali, do Cristo Rei, Jardim União, a gente é muito conhecido. E a gente tem contribuído um pouco. E você é uma semente desse agitado espírito da Verdade. fé, né? Da poderosa chamada. E na minha vida acontece muito isso. Pessoas que a sociedade não considera como importante, eu prego a palavra, daí um pouco a pessoa começa a se desenvolver, fica maior do que eu, coisa que eu gosto muito e que eu Isso me que alegro importa. muito. Isso que importa. Como o simples pastor que ganhou o Billy Graham. Então, Era um simples pastor. por que, pastor Saulo, que
tem muitos que se incomodam com isso, Sim, né? Ainda tem pessoas que se incomodam Sim. com o crescimento das outras pessoas, né? sim. E eu estou falando aqui, vou pegar o gancho, estou falando em relação à Copa do Mundo de 94, foi o que citei. Só falou 94 foi sobre a Copa do Mundo, né? O Isso. senhor falou que ali só teve uma experiência, só não quis mais nem saber. Não. O senhor já foi procurar, né? E tem uma semelhança muito grande com a minha também. Sim. Porque na Copa de 2014, o senhor lembra que o Sim. Brasil tomou 7 gols da Alemanha? Foi. Gol da Alemanha, né? No final do jogo, eu fiquei tão nervoso, Saulo, eu não tava, Aham. eu me converti depois. Depois. Eu fiquei tão nervoso, mas só que eu já tinha ido na igreja, Sim. né? Já tinha um amigo Já meu, tinha. o Diogo, Sim. né? O Diogo, um abraço, Diogo, meu amigo, esposa da Jennifer lá, sargentão, é um abençoado, meu amigo, né? E ele que estava me discipulando para me levar para o encontro, Sim. né, da Batista. Sim. E aí o que aconteceu? Naquele dia, né, terminou o jogo, eu falei assim, não. E ele junto comigo, eu ainda estava tomando uma cerveja, Sal. Sim, já Eu tava. estava tomando uma cerveja. Ele falou para mim assim, ó, e aí, nós vamos para o encontro? Eu fui para a igreja, mas ainda não tinha conseguido sair da bebida, né? Sim. né? E aí eu peguei, falei para ele, falei, ó, é o seguinte, eu tô tão injuriado que eu vou falar uma coisa para você, eu vou nesse encontro. Se Deus falar comigo lá, Sim. eu vou adorar ele como eu comemoro um gol Gol. da seleção brasileira ou do meu time. Olha, Falei para ele que ia ser assim. Porque quando eu comemorava um gol, era muita alegria. muita Corre pra lá, alegria. pula pra cá e Sim. grita e tudo mais. E aí eu peguei e fui, sabe? Né? Pegando o gancho aí, né? Sim. Que você falou, foi numa Copa do Mundo também, 2014. O seu foi em 94, o meu foi 2014. 2014, né? Que foi a Copa foi aqui, né? Sim, a Copa foi no aqui. Brasil. E aí eu fui nesse encontro, cheguei lá, Deus me pegou de jeito, me chamou de filho Se chamou de filho. e me chamou para poder pregar a palavra, para poder levar o evangelho. E foi muito parecido aí, né? Eu peguei o gancho porque foi assim, Copa do Mundo, 94, aí foi o Éder 2014. Então, assim, foi uma transformação muito grande também. E por isso que hoje estou aqui, com esse programa aqui, né? É um E chamado. graças a Deus, né? Que alegria muito grande. Então, Saulo, quer complementar, meu amigo? Você falando aí de chamado específico, a Bíblia diz que Moisés, como também Abraão, foi chamado num período totalmente específico. Abraão dá-se a entender que por sonho, revelação, mas a Bíblia diz que Deus falou com ele, né, claramente. E há pessoas que são chamadas por meio de uma pregação, ou estando visitando uma igreja, enfim, Deus chama o homem em qualquer lugar, como os discípulos que foram chamados quando estavam pescando, né? Ou quando estavam se aproximando da margem do rio. E você teve esse chamado. Geralmente esse chamado, ele faz um corte poderoso em muitos, podemos dizer, campo espiritual. Daí porque quando a gente se aproxima da obra e começa a fazer a obra, há uma unção específica. E é possível que algumas pessoas não entendam a chamada, que a chamada dessas pessoas são mais forte, né? Você pode ver que Moisés teve 2 filhos, mas depois dele não apareceu mais. Né? Não teve mais descendência. Não teve. Então, mas o chamado de Moisés foi impactante. Sim. E o chamado de pessoas desse tipo geralmente vai fazer história. Ela Sim. vai conectar pessoas, ela vai atrair outras pessoas e é diferente. Né? Eu creio muito que Deus faz a diferença na vida de algumas pessoas. E eu creio que é isso que Deus fez com você. E isso não vai se apagar nunca. Graças a Deus. O fogo do Espírito vai continuar com você e a fé viva. Eu me né? alegro Em nome de muito de Jesus. ouvir isso e confirmação no meu coração, né? Quando eu ouço falar sobre isso, o meu coração, ele queima, né? Pessoal, não é porque nós estamos aqui diante das câmeras não, tá? Das câmeras não. Nós hoje estamos aqui para falar de um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Né? Um Deus que salva, liberta, transforma e levanta pessoas para a sua obra, para fazer grandes coisas, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui para falar da verdade. Da verdade. Né? Isso mesmo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus disse, né? E nós estamos aqui também para continuar aquilo que ele falou, ó, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, porém aquele que não crê
será condenado. Então, assim, ele deixou para nós, né, Justamente. um direcionamento. Então, vamos aqui para a primeira pergunta. Saulo, por que crer em Cristo é tão essencial para a vida do ser humano? Você mencionou de forma bem rápida aí que Jesus é o caminho. Logo, ele está falando da direção. Ninguém subiu ao Pai, diz ele, senão aquele que desceu. Propriamente está falando de Jesus. Então, o texto que está em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E falando de vida, nós estamos falando de vida abundante, no sentido mais completo. Essas palavras, o dicionário não consegue dar definições mais profundas. Mas quando nós olhamos para o Apocalipse, que João vê Jesus na glória, principalmente no capítulo 17 e 18, que Jesus sai e vai de encontro ao Pai que está no trono, e ele é o Cordeiro que aparece para tomar o livrinho e abrir o selo. Então João percebe que esse Jesus que diz que é o caminho, ele é extremamente glorioso. Ele é muito profundo. Paulo diz: "Oh, que sabedoria!", tanto no sentido ontológico como teológico, né? Ou seja, ele é muito profundo e ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele abriu o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós precisamos não só decorar isso, mas colocar no nosso ser que essa vida abundante e que o Espírito Santo testifica conosco, Romanos capítulo 8, versículo 16, que somos filhos de Deus, e 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: amados, ainda não somos o que veremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, Meu Deus! glória a Deus, seremos semelhante a ele. Irmão, Meu olha Deus! a elevação de andar nesse caminho, a garantia, a segurança, né? E lembrando que esse chamado para andar no caminho, uma pessoa foi chamada, entendeu que Cristo é o caminho, ele não tem mais para onde correr. Até quando ele cai, ele se levanta só em ler esse texto. Sim. Porque Jesus os convida ao perdão. E quando se diz eu sou, ainda que muitas vezes as pessoas não conseguem conectar com aquilo que o próprio Deus, na montanha da glória de Deus com Moisés, Moisés querendo saber quem era que falava com ele, ele falou: não, eu sou. Como que deixando o artigo oculto, né? Oculto, é isso. Eu não vou definir ainda agora, porque é igual Abraão lá no monte da Moriá, né? Moriá. Ele vê o cordeiro quando o filho dele é salvo do sacrifício, e a Bíblia diz que ele se alegrou. E aí Jesus, no Novo Testamento, em Mateus, a partir do capítulo 12, ele responde aos fariseus dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Certamente estava se referindo àquilo, porque em João capítulo 1, versículo 29, João, o profeta, diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, acredito que a essência, e essa pergunta maravilhosa, direcionada aos seres humanos, tem toda essa percepção do modo que nós podemos aceitar pela fé, né? E isso É essencial em Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Glória a Deus. E tem muitos que até escutam a palavra, ouvem a palavra, só que não sente aquilo de uma forma diferente, né? Saulo, a palavra ela é pregada, né? Em vários lugares, em praças, em igrejas, em cômodos, em áreas, debaixo de um pé de manga. E eu vejo muitas pessoas ouvindo, mas poucas elas aceitam isso, né? Tem umas que são tocadas imediatamente. Sim. Eu só acredito que existe um tempo para essas pessoas, porque
tem algumas vezes que você vê que até vai lá na frente da igreja, né? Aceita Jesus, levanta ali, chora naquele momento, mas aí no outro dia elas não voltam, elas ali, elas já não querem mais saber, Sim. né? Que sentimento é esse? Que Uma sentimento é pergunta, esse? essa pergunta é maravilhosa. No campo teológico, alguém ensinando pode dizer que a resposta mais clara, porque a teologia anda pelo caminho literal, Sim. é o que está lá em Eclesiastes. Há tempo para todas, As coisas. porém, no Novo Testamento, quando se fala de alma, e quando Jesus diz, ide, pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. E Jesus fala que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. E Paulo, falando de forma diferente, ele diz assim: pregai a tempo e fora de tempo. Porque o evangelho é eterno. O ser humano tem uma necessidade não só para essa vida, mas para a eternidade. Agora, quando nós olhamos para os heróis da fé, inclusive Charles Finney, Moody, Billy Graham, eles tinham uma diferença. Que quando eles chegavam em um lugar para anunciar o evangelho, como nós estamos falando aqui, não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas Opa, eu não sei se os garotos também estão. Eu com acredito que está. certeza. A unção de Deus, e é por isso que nós oramos a Deus nas madrugadas, para quando a gente entrar nesse processo do conhecer e se deixar conhecer e se lavar pela palavra, e sinta a glória de Deus, né? Quando eles iniciavam, ou até antes mesmo de pregar o evangelho, as pessoas já estavam chorando, perguntando o que deveriam fazer para ser salvo. Pedro mesmo, no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, Sim. versículo 29, 17 a seguir. Começou a anunciar o evangelho, a Bíblia diz que logo os corações estavam compungindo. E veio a pergunta: o que faremos, irmão? Estamos desesperados para ouvir logo o homem fazer o convite. Eu acredito piamente, irmão Éder, que a falta está no pregador, no altar. Eu lembro, e muitas vezes aconteceu isso, lá no salãozinho cortando cabelo, que agora eu estou quase parado, né? Por conta da obra. Aham. Eu sempre jejuando. Duas, bem rapidinho, sem contar muita história, mas bem só corte rápido. Eu lembro que uma vez eu estava cortando o cabelo de uma pessoa e ela não parava de me olhar no espelho. Quando eu olhava para ela, ela baixava a cabeça. Quando eu olhava para ela, ela baixava a cabeça. O meu silêncio, quando você está cheio da unção de Deus, do poder de Deus, o teu silêncio Fala. desperta o pecador para descobrir o que está acontecendo com você. Meu Deus, isso é forte. Ainda que essa mensagem seja para a mulher, a Bíblia diz que a mulher ganha um homem pelo silêncio. Mas a Bíblia diz que diante de Deus esteja todo homem calado. Paulo fala em Romanos capítulo 3, 4 e 5, vai aparecer essa frase. E aí, eu cortando o cabelo do rapaz, quando eu olhava para ele, eu não tinha feito a metade do cabelo, ainda faltava a parte de cima. Ele estava suado e ele pediu para me tirar a capa. A porta na época não tinha ar-condicionado e nem vidro blindex. Ele deu um pulo, quando ele saiu da cadeira, ele pulou lá fora. Você sabe onde é aquela parte, né? Aham, Dá sei. uns 2 metros. Sim. Ele pulou e ficou lá de fora cansado, como um cachorro quando correu muito, com a língua para fora. Ou seja, o poder de Deus estava incomodando ele. Outra vez, no mesmo lugar, um rapaz, eu comecei a pregar o evangelho para ele, cortando o cabelo. Porque não tem um que corta o cabelo comigo que eu não esteja orando. Ele não sabe, mas eu estou orando na cabeça dele. Vê isso aí, tá vendo? É sério. Deus coloca o lugar certo e dá o dom certo, né? E aí eu lembro disso. Só orou na minha cabeça lá, né? Eu orei, porque eu queria que as dúvidas saíssem de sobre da sua mente, porque naquele tempo você estava ainda um pouco embaraçado Tava. acerca de guardar certas leis para ser salvo, Sim. e pela graça você ainda estava. Mas isso lá atrás, hoje você está na bênção, na graça de Deus. E aí, eu lembro que o rapaz, de repente, começou a confessar sem eu perguntar, sem eu Olha falar aí. nada. Ele falou assim: Saulo, hoje eu estou muito bem, mas tudo que eu tenho
é conseguido errado. Falou assim, Ele acabou confessando ali. Ele falou. Porque o evangelho do Senhor, uma vez que o pregador está ungido e fala com palavras sinceras do coração, eu acho que o pecador, se ele não se converter, como alguns teólogos falam, por falta de tempo, mas ele vai sair daquele lugar com o sentimento que um dia ele precisa procurar ouvir melhor a palavra de salvação. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu estou falando assim para não discutir nem com os teólogos e nem com o tradicional. Sim. Eu acredito que há tempo, sim, para se ouvir o evangelho, mas há um tempo do testemunho em qualquer estação. Né? Eu ia falar sobre predestinação, mas não vou entrar nisso, não. Isso é uma guerra grande. Vamos marcar para outro momento para a gente falar sobre isso. Tá? É um tema muito importante. É muito importante falar. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. O que exatamente significa ser salvo segundo a Bíblia? O que significa ser salvo segundo a Bíblia, a palavra de Deus? Paulo diz em Efésios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, a salvação vem da formação da graça de Deus. Ou seja, salvação é anunciada ao pecador e pela graça ele é salvo. Lá ele fala que a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça anuncia o sacrifício de Cristo. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, que convence o pecador, dá a fé para ele crer no sacrifício de Jesus. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, fala, capítulo 1, versículo 3, lá diz claramente que a fé, bem-aventurado aquele que ouve o evangelho. E lá no capítulo 3 e 20 do Apocalipse, diz, eis que estou à porta e bato. Essa é a voz da salvação. Então, em Efésios capítulo 2 e 8, diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a manifestação da fé é produzida pela graça. De modo que ela não está detida a um conceito religioso. Ela é uma revelação de Deus, porque é um dom. Venham ouvir a palavra de Deus. Venham ouvir a palavra. E para ouvir tem que estar na comunhão com os irmãos. Tem que estar no local que está ali falando da palavra de Deus. Né? Pode acontecer de Deus falar até por sonho. Sim. Né? Pode sim. Ou, como aconteceu com Moisés lá na sarça, na nuvem do não saber, né? Ele chegou ali vamos dizer assim, ele não tinha, ainda que ele já soubesse que era filho de Hebreus, mas o exato conhecimento que tira a dúvida do coração do homem. Porque, Éder, o homem ele é tão endurecido que, às vezes, ou se por acaso Jesus chegar aqui, com toda a majestade dele, a gente pode não aceitar. Pelo endurecimento, né? Porque o nosso coração está pactuado com outras vontades, né? Às vezes, por exemplo, um animal, se ele falasse, ele pediria o aluguel do homem na terra, né? Pediria o aluguel. Diria. Irmão Éder, paga o aluguel para mim, rapaz. Você tem gosto. Pois é. Porque a Bíblia diz que os animais conhecem mais o seu Criador do que o homem. Olha como nós somos tremendo de irracional. No processo da salvação, a gente é como um animal, até pior. A sensibilidade, ela é posta à prova. Por isso que a salvação passou a todos os homens pela graça. Porque se não fosse assim, porque pela lei ninguém seria salvo. Paulo diz isso a partir do capítulo 3 de Romanos ao capítulo 7. Por quê? A lei não tem a fé, o espírito da graça. Né? Porque antes de Jesus, né?
o que acontecia? Todos pecaram e destituídos Ficaram foram da glória da de glória de Deus. Então, existia uma cédula impagável, né? Sim. Era um preço impagável, com o qual poderia juntar todo o dinheiro do mundo, juntar todos os bens, ouro, prata, né, diamante, Isso mesmo. que não pagaria, né, essa dívida, né? Então, essa dívida foi paga com preço de De sangue, sangue. né? E sem sangue não há remissão de pecado. É por isso, como o senhor está falando, não é? Pode falar, não. Quando o povo saiu do Egito, eles não poderiam sair sem primeiro aplicar o sacrifício. Que foi Isso. matar E, o carneiro e colocar o isso. sangue e passar no umbral das portas. E o Senhor orientou a Moisés. Moisés, olha, ninguém deve ficar sem participar de comer a carne do cordeiro. E o sangue tem que ser passado nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passar, vocês serão salvos. E olha interessante, tudo antecipado, bem rapidinho. Quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus apresentou como meio da salvação, sangue, vestiu ele de pele de camelo. Quando Deus deu a Noé o chamado para construir a arca, ele não fez senão preservar um animal puro para sacrificar depois que atravessasse Que o água. dilúvio. É. E quando atravessou, a Bíblia diz que ele pegou um animal limpo, a Bíblia diz, possivelmente um cordeiro, e sacrificou ao Senhor de modo que a fumaça subiu e, segundo a linguagem bíblica, porque é uma linguagem que quer nos fazer compreender, diz, e as narinas de Deus foi agradável. Quando Abraão creu no Senhor, a primeira coisa que ele fez foi um altar do qual orou e apresentou a Deus sacrifício. Isaac foi a mesma coisa. Depois, quando o povo saiu do Egito, foi necessário o cordeiro. Quando foi para receber a lei, o Senhor primeiro pediu que ele oferecesse sacrifício. Que era o sangue, né? Sim. Derramado ali. Antes deles fizerem a primeira caminhada em direção à tenda do encontro e todo ofício sacerdotal que ali estava, não poderia fazer se não tivesse sangue. Por isso que o livro de Hebreus, a partir do capítulo 4 a seguir, você vai achar essa expressão. E sem sangue não há remissão de pecado. E é por isso que muitas vezes, em algum momento, nós nos acostumamos a dizer: o sangue de Jesus tem poder. Sim, eu só estava falando aí, eu estava levando, fui também lá na passagem que o pessoal veio passar, atravessar o Jordão ali, e aí eles tinham que alcançar a terra ali, a Jericó, né? Sim. Só que eles olhavam e falavam assim, mas olha, ali as muralhas são muito grandes, né? Sim. Aí Josué pegou e mandou os espias para espiar lá, né, a cidade, ver como que era, como funcionava. E chegando lá, eles tiveram a ajuda de uma prostituta que era Raabe, né? Isso. E o interessante, estou falando aí, é que quando eles foram caçados pelo rei ali, que o rei mandou procurar, porque sabia que tinha alguém ali, foram na casa dela, ela escondeu, ela protegeu, ela cuidou daqueles espias ali, como uns enviados de Deus, né? Enviado. E aí, o que aconteceu? Quando eles iam saindo embora, ela falou que, né, eu já ouvi falar da fama do que o Deus de vocês tem feito com os outros exércitos, né? Com os outros povos aí, né? Passando e fazendo. Então, então que vocês possam me poupar, né? Porque eu sei que vocês vão vir para conquistar, vai destruir. Aí eles pegaram e falaram assim: não, porque você nos guardaste, né? Porque você cuidaste, né? E nos protegeste. Faz o seguinte: coloca um fio escarlate. Isso. Vermelho. Na janela, um fio vermelho, simbolizando o sangue. E o que aconteceu quando eles vieram? Né? As muralhas ali caíram, né? E a Bíblia diz que eram muralhas grandiosas, né? E tinham pessoas que moravam ali naquelas muralhas, né? Então, assim, agora imagina bem como que a gente, né, vai raciocinar pensando nessa situação, Saulo. Olha só, né? Ela morava na muralha. Sim, morava. Só que aí a muralha caiu. Porque a construção foi feita de forma integral, mas Deus separou. Na destruição, Deus sempre separa os seus escolhidos. Isso é muito bonito. E o que aconteceu? Como que
ela ficou viva? Como que ela foi poupada? Foi poupado. Né? Porque, falou, ó, coloca. E outra coisa, aí já vai cair aí e dar o evangelho, né? Evangelizar. Ó, a salvação vai vir para vocês através de quem Deus enviou. Sim. Agora é o seguinte: você coloca um fio, Sim. cor de escarlate ali, o vermelho, né? Sim. E o que acontece? Chama seus familiares e que eles estejam aqui na tua casa, no momento em que a gente for invadir Sim. a Jericó, para que os que estiverem fora Foi. não Isso. alcançarão misericórdia. Justamente. Então, assim, o que simboliza, né? O sangue, O a sangue. salvação, Isso. né? Ela que aceitou a foi um palavra, livramento, que foi um né? livramento ali, porque ela fez algo pelos espias ali, e ele falou, ó, uma promessa, chama e traz para dentro. Isso. A gente pode Justamente. falar o quê? Salvação, casa de Deus, Jesus vai voltar. Sim. E Tem aqueles toda que uma tipologia. Isso, então assim, no Antigo Testamento, o Novo Testamento, vem se é como se eu pegasse ali em cima, ali tem um globo, ali tem um Sim. globo terrestre. Verdade. Né? Se eu só colocar um ponto ali, você pode rodear todo o planeta que você vai chegar, vai ter caminho para você chegar. Sim. Então tá chegando focando em quem? Eu sou o caminho, a verdade E a vida. e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por quem? Jesus, aquele que se entregou no madeiro por nós, que derramou até a última gota de sangue para nos salvar. É Ele. Esse é o puro objetivo de Deus, de que a nossa entrada às mansões celestiais seja por meio dele. Por isso que ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a água viva. Então, esses títulos, todos dados, né, são para justamente, porque não cabe, né? Então, os muitos tipos e os muitos nomes é simplesmente para falar um pouco da abrangência que ele é, né? Sim. E você falando disso, eu lembrei, Deus não quebra princípio. Aquele mesmo sangue nos ombrais da porta que serviu no Egito, serviu lá em Jericó. Olha aí. Aquele mesmo sangue que serviu para Pedro, está servindo para nós hoje. E para você que está assistindo essa live. A importância de termos o sangue em casa, nos nossos dias, pela fé, que é a presença de Jesus, é a proteção contra muitos ataques espirituais. Daí porque muitas famílias são atacadas, né? Daí porque muitas pessoas estão alegres um certo tempo, depois entristecem. Há uma oscilação, né? Sim. E há uma vida hebriana, né? Seguindo por conta da falta de uma comunhão constante, o deleitar-se no Senhor, né? Saulo, fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu fiz com o pastor Wesley no primeiro episódio, pastor Wesley lá da IBN Betel. O senhor conhece, né? Então, fiz uma pergunta para ele aqui, que assim, ela é muito importante para quem nos está assistindo, porque eles estão usando as redes sociais. Certo. Né? Seu smartphone, seu iPhone, estão usando aí o computador ou a televisão no YouTube, né? Para poder aprender um pouco mais, estar também, né? Nos acompanhando aí. E assim, Saulo, o que acontece? Eu já vi muita história de pessoas que elas deixaram de congregar. Certo. Elas estão vivendo de conteúdo, Certo. de internet, tudo mais, né? Então, assim, o nosso trabalho aqui é trazer essa experiência, trazer pastores que vão nos mostrar, né? E ensinar a cada dia mais, mas isso não substitui o pastoreio. Isso não substitui a tua igreja, você está em comunhão com os irmãos, porque Salmo 133 diz, né? É quão bom e suave que os irmãos estejam em comunhão, que é como óleo precioso que desce na cabeça de Arão e corre, então vai para toda hora. Então, assim, o que o senhor pode dizer para quem está nos ouvindo em relação a isso? Porque, assim, a gente precisa estar em comunhão, mas eu vou deixar o pastor, que tem uma igreja, que tem ovelhas, e que ele sabe muito bem a importância de congregar. Não faz parte do nosso roteiro, mas Deus me deu essa pergunta agora aqui para fazer ao senhor. Eu tenho certeza que o senhor tem uma resposta muito importante aqui para a galera que está nos ouvindo. Isso aqui é um programa que está passando pelas redes sociais, é muito importante, mas isso não substitui você congregar. Mas a pergunta é para o senhor, né? Vamos lá. Eu vou responder de forma tradicional, no sentido de comunhão, quanto igreja pastoral.
devocional, melhor dizendo. E vou responder de forma teológica. De forma teológica, hoje há muitas debates sobre isso. Se a pessoa não congregada, embora crendo em Cristo, embora professando a fé em Cristo, uma vez sozinha em casa, ou que ela nunca vá na igreja, se ela tem as mesmas condições ou os sinais para a salvação, ou enfim, se ela está vivendo de forma apropriada ou se ele acha referência bíblica nisso. Há muitos teólogos, por exemplo, o Caio Fábio, que é um homem hoje que tem sua posição muito clara, Sim. que a igreja ou as quatro paredes da igreja não pode ser, de hipótese nenhuma, a igreja no sentido espiritual, no sentido. Há muitos outros discípulos dele e muitos outros teólogos também que utilizam muito aquela expressão: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Porém, em outros lugares, Deus vai dizer: como pode o homem construir um templo para mim? Deus está falando da sua grandeza, Uhum. da sua espiritualidade. Então, muitas vezes, as pessoas que têm essa direção ou essa fala teológica, ela encontra alguns versículos, porém sem contexto. É como uma vez um irmão chegou para mim, eu estava com ele no shopping, e sem contexto ele disse assim: olha, eu falei para ele, vamos comer alguma coisa? Ele disse assim: não, porque o meu pastor falou que quem tem fome come em casa. Oxe. Uai. Nesse sentido, Paulo está falando da ceia, né? É. Está falando no sentido de que a ceia não pode ser usada como um almoço em casa. Mas ele entendeu assim, ou seja, há uma série de problemas nessas narrativas, porque a pessoa tira um versículo de um texto grande e forma doutrina. Esse tipo de assunto chama temática, é sermão temático. O cara pega um versículo do Gênesis, tira um versículo, tira um de Deuteronômio, tira outro do Salmo, tira outro de Mateus e vai seguindo, e no final tem lá 10 versículos e diz assim, ó, é a Bíblia que está dizendo. Mas ele esquece que em um lugar, uma certa palavra tem um significado, em outro tem significações. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 7, você pode estar lendo ali, você vê pelo menos 4 tipos de, de situações em que uma palavra representa as 4. Por exemplo, capítulo 7, versículo 1 fala da lei que a mulher está casada com o homem, está ligada ao homem enquanto ele viver. Mas ali não é a lei de Moisés, ali é a lei do matrimônio. Depois ele fala da lei propriamente dita, que é a lei de Moisés. Depois ele fala da lei da consciência. Ou seja, é como se nós fizesse aqui falasse aqui do termo, né? Referência verbal. Eu tenho aqui uma manga, mas não é uma manga de chupar, É. não é? Eu tenho uma manga de camisa, mas não é uma fruta. Assim também é a leitura bíblica. Agora, no geral e no corpo maior, a Bíblia fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, salmista. Alguém fala, mas esse texto está falando do templo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Paulo alugou em Corinto, está lá no livro de Corinto, pode ler, e no livro de Atos, um local para congregar os irmãos por 1 ano e 6 meses. E possivelmente quando ele saiu, ficaram. A Bíblia diz também e chama as casas, no livro, na Ásia Menor, de igreja. A Bíblia diz em Atos também, capítulo 2, e o verso 40 Foi a minha ao memória. 47, e todos quanto creram, olha lá o negócio, estavam juntos. Irmão, todo homem que crê, ele se aproxima da luz. Que Jesus fala, ó, vá e permaneça no mesmo lugar. Sim, Que e aí do alto ficar aí em Jerusalém, até que do alto sejam. seja revestido de poder. E ali ele fala de um abismo entre pedir e receber.
A comunhão que a igreja tem, ela foi recebida com a presença do Espírito Santo, unindo pessoas, unindo culturas, porque falar em outras línguas ali são línguas de nações. E todos falaram línguas, né? Uhum. Aí fala, tinha a língua do romano, dos citas, e aí vai. São 16 nações, né? Cada um falava na sua própria língua. Então, a, quando Paulo fala claramente que você é o templo do Espírito Santo, ele está falando de forma particular, Particular. particular. Mas Paulo fala, mas vocês devem saber que o ministério que foi dado, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, ele fala, porque ele mesmo deu uns para evangelistas, profetas, para apóstolos, pastores e doutores, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para que todos, unidade, para que todos cheguem à plena estatura de Cristo. Ora, Deus não ia dar ministérios do qual o próprio Espírito Santo passou no livro de Atos, que é o livro do Espírito Santo, passou a separar como Paulo, Silas e muitos outros para o ministério da pregação e da doutrina da fé, senão para que juntos estivesse cultuando ao Senhor. Por exemplo, na ceia, está muito claro, no capítulo 11 e o versículo 23, ele fala, versículo 17, e quando vocês se juntarem em um lugar, Olha aí. quando vós, na tradução romana antiga, vós, mas na tradução NVI, mas quando vocês se juntarem em um lugar, seja para melhor obra. Então a ideia de você que está sendo colocada nessa pós-modernidade, que é um novo, que é um neo-evangelho, um outro evangelho com a cara de liberdade que não está apoiado em Cristo. Sempre os cristãos, desde a antiguidade como agora, que creram em Cristo, ou que foi chamado até lá no monte sozinho, enfim, ou numa chácara, ou por sonho, seja como foi que ele foi chamado, ele vai desejar encontrar alguém para ensinar mais. Por exemplo, Atos capítulo 8. A Bíblia diz que descia de Jerusalém um homem da Antioquia, servo da rainha, ele era servo de uma mulher famosa lá da, da Antioquia. E ele saiu meditando em Isaías, se eu não me engano, 53. Quem é esse que foi morto? O servo sofredor. Aí o Espírito Santo falou com quem? Falou com o profeta dele. Se aproxima. Ele aproximou. Quando aproximou, ele perguntou: o que você vem lendo? Eu venho lendo, mas não entendo. Aí ele subiu na charrete e falou: não, esse texto de Isaías está falando de Jesus. E foram conversando sobre Jesus, e o homem de Deus foi explicando. Quando chegou num lugar que tinha água, ele falou: eis a água, o que me impede de ser batizado? Lembrou do batismo de João. Está tudo em casa, tudo em comunhão. Então tem que estar em comunhão. E é em comunhão que Deus ordena a bênção. E por que, assim, pastor Saulo, que eu faço essa pergunta, né? Porque, assim, o senhor tem uma igreja, né? O senhor é pastor de uma igreja, né? E é independente, né? Sim, independente. Então, assim, eu pergunto porque, assim, tem igrejas que elas não são independentes, né? Que são igual a Assembleia de Deus. São convencional. Então, assim, eu pergunto porque vocês têm a igreja, né? Sim, nós temos. E, assim, o quão importante é congregar? Porque, assim, é muito importante você ter uma ferramenta dessa para poder estar falando de Deus, né? Levando as experiências e levando a palavra e também podendo compartilhar, né? Porque às vezes a gente prega na igreja, mas aí não o alcance é as pessoas que estão ali. Aqui a gente consegue um alcance maior, né?
Então, assim, pessoal, olha só, é muito importante, é uma ferramenta, nós estamos Sim, usando para a glória de Deus, sim, mas uma coisa é certa, não deixe de congregar, porque isso é sim, muito importante, é na importante. comunhão que Deus ordena a bênção. Então, Sim. essa pergunta, eu acho ela muito importante. Ela foi mais ou menos explicada, né? Sim, sim, não, A não, deu para. forma, a forma como os liberais teológicos estão explicando, eles estão baseados em algumas coisas, né? Sim, E Paulo jamais anunciou um Cristo sem a comunhão dos santos, dos separados, né? uhum, Nunca ele pensou nisso. Nunca ele pensou nessa possibilidade, mas pensou no corpo. Ele até diz, né? Vocês não podem se arranhar entre vocês, ou alguém querendo ser mais um do que o outro, quando ele fala daquela figura de Pedro, de Apolo, uhum, dele mesmo e de sim, Cristo. Então aí ele coloca: olha, vocês foram batizados em nome de quem? Ou seja, o conteúdo das cartas de Paulo, elas são extremamente da área da imitação dos outros, da comunhão. Amai uns aos outros, imitai uns aos outros, imitai a mim, e principalmente a Cristo. Ou olha seja, aí. então é no conjunto, é na união e é no culto que nós aprendemos, aprender as coisas mais básicas. Por exemplo, hinos de harpa que algumas igrejas seguem, alguns Sim, louvores. Por exemplo, nós temos irmãs lá das antigas que escuta louvores bem antigos, né? uhum, Agora estão aprendendo a cantar aqueles louvores, por exemplo, mais que moderno. é perto quero Está. estar. Para ela, ela nem pensava, mas passou a congregar, ela passou a aprender. E Por isso que a Bíblia diz: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, sim. E né? como importante é ter um líder espiritual, né? Porque Paulo mesmo falou, né? Ele diz, né? Sede meus imitadores. Olha, ele tinha Sim, convicção do que tinha ele estava falando. convicção. Ele sabia quem ele era, ele sabia da experiência que ele tinha, ele sabia quem Deus era. Que ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou De de Cristo. Então, tem que ter uma referência, Tem tem que estar se interferência, congregando, tem que tem que ter congregar. sim uma cobertura Sim, espiritual, com tem que ter certeza. ali um pai espiritual, um amigo, um Nossa, companheiro, os irmãos também que vai estar congregando juntamente ali, um ajuda o outro, um nossa, está ali, né, demais. conselhando o outro, com amizade. Então é muito importante. A Bíblia diz também, né, melhor andar em dois do que em um, E um, porque se justamente. andar em um, se em dois, se um Aí, tropeçar outro, então tem que estar sempre junto e na unidade. ainda, e ainda, dando ainda só mais um ponto de destaque aí, eu pastorei a Igreja Cristo Autor da Nossa Fé, ali próximo ao meu trabalho, e nós passamos a viver muitas experiências na comunhão. Pessoas desorientadas passou a congregar, de repente começou a viver o período o momento de oração, ensinos da palavra. Elas começaram a se alinhar, até o emprego, até a vida de comunhão com os pais mudou. Muda tudo, né? Pastor, e aí como eu faço isso? Aí na hora, que é coisa que a gente aprende com outros pastores, mas tem outros que Deus também te dá direção, eu falo, faz isso e isso. Aí ele vai lá, faz, dá certinho, me liga, pastor, deu certinho, obrigado pela direção, Olha o senhor é aí. um homem de Deus. Entendeu? Então, quando você está pastoreando, é que você sabe, primeiro, se o teu chamado é realmente o pastoreio, e se realmente essa comunhão, o chamado de Deus para a união, para o louvor, para andar junto, se é de Deus ou não. É lindo demais. Eu tenho ajudado tanta gente, para a glória de Deus, com a direção, conselho. Às vezes eu estou em casa, alguém me liga, pastor, tem como se ouvir aqui no CPA? Já aconteceu. Olha como é importante. Jovens que entram dentro do quarto, não queria mais sair do quarto. Aí eu falo assim, irmão, estou indo aí. Aí o inimigo sabe que eu estou indo lá. Aí o jovem, aconteceu aqui esses tempos atrás. Aí a mãe falou, pastor, eu avisei para o senhor, avisei para ele que o senhor estava vindo. Ele saiu para a rua. Olha Entendeu a aí. jogada? Então, Sobre. assim, ou seja, o poder ministerial, a unção que uma pessoa recebe, um pastor que é chamado para o ministério, ele tem uma, uma- um chamado da imitação de Cristo. É claro que alguns, quando são chamados, pensam que a vida continua normal. Não continua normal. A pessoa tem que assumir a posição de responsabilidade para com Cristo, porque ele está se apresentando todo dia. Por isso que Paulo fala lá se eu não me engano, 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano, diz assim: apresentai-vos a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Que não, ele diz, apresentai-vos a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Não tem o que se envergonhar. E isso, que não tem do que se vergonhar. Ou seja, esse chamado para o ministério, ele é um ministério tão, tão intimamente da imitação de Cristo, que isso você vê diante das pessoas quando você está trabalhando no seu trabalho pastoral. Às vezes um pastor vale mais sentado, igual nós estamos aqui, conversando com a ovelha, do que pregando, Sim. sabe? Porque ele vai se alinhando com o pensamento que Deus está te dando e ele vai se sentindo especial. Fala, nossa, o pastor é uma bênção. Eu creio que tudo vai acontecer no tempo de Deus, Não, vai dar certo. é benção ter um pastor, né? O pastor, quanto tempo o senhor tem de pastor? Quantos anos? Eu já tenho uns 15 anos. 15 anos. É, Tem uma curiosidade aqui. Curiosidade não, a gente anda por aí, conhece muitos pastores, conhece muitas pessoas, né? sim, Graças a Deus, Deus deu a graça de eu ter um bocado de amigo pastor, sim. graças a Deus, né? Então, assim, eu vejo alguns, não são amigos, né? Alguns, assim, algumas histórias que a gente vê acontecer de pastores até que foram chamados, Sim, começaram até bem, é bem. fizeram história, Sim. só que em certo momento Uhum. eles começaram a olhar para si só, Sim, começou a não mais confiar naquilo que Deus tinha para fazer. Porque quando a pessoa ela fica autoconfiante, ela começa a confiar nela mesma, ela acha que aquilo está acontecendo porque ela é boa, porque ela abençoa, porque tudo que a ovelha tem foi porque ela que abençoou, para ela ter aquilo lá. Então ela começa a se perder no meio do caminho. E aí você vê que começa a cair, sim, sim. a cair em decadência. Em decadência. Então, assim, isso pode acontecer com a pessoa que foi chamada, mesmo que o chamado de pastoreio, mesmo pastor. Ela pode ser que ela não chegue num certo determinado tempo, que ela enxerga aquilo ali e ela volte ao início de tudo. Porque, assim, para mim, que não sou um pastor, que sou uma ovelha, né? Se eu cair, o pastor vem e me levanta. Mas quando um pastor cai? É mais complicado. É mais complicado. Assim como a história também que a gente fala de Saul, né? Saul, ele foi rejeitado por Deus antes de Davi nascer. Antes de Davi nascer. Então, assim, depois que Davi nasceu, viveu, foi um tempo, foi lá, derrubou Golias e tal, e aí passou um tempo ali, aí que ele foi nomeado ali, né? Sim. O rei de Israel. Mas, assim, Saul chegou um tempo que ele não tinha mais nem como ele voltar para trás. Só acredita que existe ministério de pastores que chega num certo ponto que ele já não vai conseguir mais voltar antes de tudo? Ou com a graça, Sim, com Jesus? sim. O Éder já pegou o engate, já está ajudando a responder, né? Sim, Tem como acontecer isso, mas como que acontece quando ela deixa o eu dela morrer? sim. A resposta de forma bem devocional Ah, é que o homem, ele esfria em qualquer relacionamento. O relacionamento com Cristo, ele precisa ser constantemente buscado. Isso não estou falando de salvação. O uhum. Senhor te deu a graça e o dom da salvação, pela graça e só por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu digo em relação ao trabalho ministerial. Você vê que no livro de Levítico fala que os levitas, os sacerdotes, não podiam deixar o fogo do altar se apagar. Alguém fala assim, não, moçada, mas ali não está falando do Espírito Santo. Eu sei que não está falando. Estou apenas dando apenas um toque de que o homem tem parte no busca. Por isso que Jesus falou, vocês não podem orar comigo nem uma hora no jardim da aflição, antes dele ser levado. Porque uma vez que você foi ensinado a orar, ele já tinha ensinado o Pai Nosso, ele tinha orado no capítulo 17 de João, Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Eu te anunciei na terra. Olha aí. Então, nesse ponto, sim, o homem, quando é chamado para o obreiro, quando ele é separado para o ministério, tudo é novo. Ele entra no ministério de cabeça e a paixão está lhe dando aparentemente o combustível certo.
Mas aí quando chega as lutas, aí nós falamos aqui, lembramos aqui das 4 sementes, dos 4 corações, né, das sementes. E é no trabalho, no campo do afazeres cristão pastoral, que você vai com os anos, propriamente descobrindo como você está. Você começa, nossa, eu orava 1 hora, agora só oro 20 minutos, 10 Já vai minutos. diminuindo, né? Já começa a mudar. Porque o obreiro, ele tem por obrigação de orar independente do dia. Ou seja, domingo eu não vou, sábado eu não vou orar, porque eu vou descansar. É todos Não, os dias. o obreiro, ele precisa estar no altar da oração. Pelo menos 1 hora. Quando começou a pandemia, o ministério fechou as igrejas, né? E falou, pastor Saulo, tá liberado, vai com Deus, porque parou tudo. Faz a obra de Deus em Vaza Grande. E eu comecei nas madrugadas, 1 hora de joelho. Olha aí. E E fiquei. Deus deu graça, né? Tá dando No graça. período de 2 anos, Deus começou a levantar o meu ministério. Deus começou a levantar pessoas. Deus começou a nos dar pessoas para nos apoiar, nos dar incentivos, né? E no decorrer desse período de tempo, nós construímos a igreja própria. Nós temos lá as reuniões aos domingos, culto maravilhoso. Eu passei lá, né? Eu tava passando lá para Você poder passou conversar com o lá? senhor pessoalmente, né? Mas eu acabei falando pelo telefone, mas tá muito linda lá. Parabéns, Saulo. Muito É. bonita ali. Eu não cheguei a entrar lá ainda, Sim, mas eu quero ter mas eu quero que você vá lá, sabe? oportunidade de ir Trazer uma lá, palavra. conhecer lá, Isso, né? você vai Estamos à gostar. disposição. Tá? Graças Eu a quero Deus. um domingo que você vai lá. Opa, Em nome de vamos lá. Jesus. E Deus é bom. Vamos lá para mais uma pergunta aqui, Saulo. Como a experiência pessoal da salvação transforma a vida de uma pessoa? Muitas vezes, nós precisamos ser inspirado por outras pessoas. É o testemunho, né? Uhum. É a vida contada por outra pessoa. E aí, quando nós falamos disso, é muito bom você ter pessoas que você, nossa, esse irmão aí, eu quero ser do jeito que ele é, eu quero ser. Nossa, esse irmão tem 20 anos, 30 anos de crente. Eu só quero ir para a igreja se for assim. Mas só que, na bem da verdade, essa transformação, essa experiência da salvação, ela só acontece quando o Espírito Santo chama a pessoa para crer em Cristo. Por isso que em 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, capítulo 5 e 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, não tem como alguém querer se modelar por ver uma pessoa, essa pessoa é inspiradora. Não, não é assim que funciona a salvação. Não é Ela é tão pessoal que muitas vezes, desde o momento que você é chamado por Deus, quando o Espírito Santo convence você da justiça e do juízo, você começa a dar um testemunho, muitas vezes, tão impactante como se você tivesse feito teologia 4 anos, quando você aceitou Jesus tem 15 dias. Ele A abre a mente, unção né? de Ele dá Deus, unção sim, o Espírito Santo está e tá ousadia, tão... intrepidez, ele dá para você tudo isso. Acontece com essa pessoa, tipo o que aconteceu com a mulher de Maria. Mas como que esse cara, que essa pessoa conseguiu essa sabedoria, né? Sim, É igual Pedro, quando se sim, levantou com sim, intrepidez, né, e sim. ousadia, pregou, Pregou mas como, né? ousadamente. Ousadamente. Como que isso pode acontecer? Se for da vontade do Espírito Santo. Há outras pessoas que creem em Cristo, ficam quietinho no banquinho ali, aprendem. Não, eu vou passar pelo seminário, eu quero conviver mais com o irmão Éder, eu quero aprender as estratégias da oração, do evangelismo, enfim, eu quero viver nesse modelo. Mas dentro dele, houve um chamado para viver a nova vida em Cristo. É isso que nós precisamos hoje, não só valorizar, mas anunciar o verdadeiro evangelho da mudança. Porque quando fala agora somos nova criatura em Cristo, é que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e foi de verdade, a vida muda, Tudo muda, né? o gosto, Transforma. há outro processo. E esse estilo de vida novo, ele se dá a conhecer. E aí Paulo fala que nós somos uma carta lida pelo mundo.
que tem essa terminologia, né? De que uma nova criatura, ela expressa como vinho, como Jesus falou. Não se coloca vinho novo em odre velho. Então, é essa nova vida, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E essa nova criatura agora, ela pensa como Cristo, ela quer como Cristo, né? Ela exige de que o alimento, que agora ela quer se alimentar, que é a palavra, seja também direcionada por um homem de Deus, que tem um ministério, que tem a vocação, entendeu? E muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você aqui com toda humildade. Eu lembro-me que um tempo eu estava dirigindo um trabalho e, e eu saía para os cultos em jejum e muita oração. Às vezes eu começava a orar 3 horas e falava, Senhor, o jejum só entrega 11 horas. O meu corpo está entregue agora a ti, em jejum. E vou estar orando. E ia ler a palavra de forma simples e jejuando. Nós íamos para o culto, tinha gente que vindo lá da ponta do Cristo Rei, através de outro irmão, porque olha, tem um pastorzinho lá simples, mas pensa na unção. Ou seja, porque a unção ela preenche a alma. O conhecimento teológico é bom, o histórico é bom, tudo é muito bom. Mas se não tiver a graça, o poder de Deus, não vai, fica só coçando o ouvido, a mente, fazendo coceira. Agora, quando o poder de Deus, aquele homem simples, aquela mulher simples, ou o teólogo, que é um homem de oração, tem vida de Busca oração, também. tem vida de comunhão, que está ali cheio da graça de Deus, ela muda a história dos outros, Graças a Deus. né? Ela Deus é muda. bom. Né? Ô, Saulo, eu vi aqui a quarta pergunta aqui, eu vou pular ela aqui, que ela tá bem parecida com a outra. Eu vou para essa quinta pergunta aqui, só para você não perder aí. Por que o evangelho é sempre uma novidade, mesmo após mais de 2.000 anos? Olha só, Sim. 2.000 anos e hoje é o mais famoso que existe, né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mais vendido do mundo. E essa pergunta sua, ela é feita, creio que, em todos os países do mundo onde o evangelho é pregado. Porque o evangelho continua sendo tão lido, né? Ou tão questionado, ou, ou vivido, né? Ou buscado para viver, né? E aí me vem Hebreus, quando o escritor de Hebreu fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que pode ir até a divisão da alma e separar a medula e separar. Jesus amado. E aí, nós lemos também em Efésios, capítulo 6, versículo 17, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ora, se ela é a espada do Espírito, e em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é mais penetrante, é aí que se compreende que o Espírito Santo convence. Quando a pessoa escuta o Evangelho, como uma espada, a palavra entra. Nós levamos a palavra até o ouvido. Daí para dentro, é o Espírito Santo que leva. Conduz tudo. Por isso que Jesus falou, ide e pregai. O nosso trabalho é anunciar o Evangelho. O que nós estamos fazendo hoje aqui, alguém lá do outro lado vai estar ouvindo amanhã, depois, Sim, e ela, quem sabe, vai estar até apresentando para outras pessoas. com certeza. E essa mesma palavra, que é viva, ela é eterna. Porque lá no livro dos Salmos, 119, versículo 105, fala: a palavra está no céu. O testemunho de Deus, a palavra é viva, eterna. O verbo vivo. E João, capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito. Então, nesse sentido, passarão os 2.000 anos, passarão o milênio, Mas passarão todos os anos que nós podemos dizer o amanhã, e ela vai continuar sendo o que ela é, a palavra de Deus.
sem dizer que é a palavra de Deus em Cristo que levanta reino e destrói reino. Ela abate filósofo, como aconteceu, por exemplo, muitos filósofos do passado, como Nietzsche, pregou que o evangelho desapareceria depois de algum tempo. Voltaire também anunciou que o evangelho se perderia, se teria uma Bíblia apenas guardada ali como um conto ligeiro em alguma biblioteca, mas que ninguém teria mais lembrança disso. Aí se sabe que a casa em que ele tinha uma biblioteca imensa foi comprada justamente pela Sociedade Bíblica. E Olha, hoje é o lugar, é o lugar onde se publica a palavra de Deus. quando ele falava que o evangelho ia se acabar, Sim, acabou virando. do Senhor Jesus. Meu Então, Deus. assim, essa pergunta é fantástica, né? E aí isso aqui está no campo da história, da bibliologia, né? É o estudo da bibliologia que aí vai fazer com que a crítica textual e todas essa a cronologia, né, fale como a Bíblia ela se supera, ela 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 perpassa os anos, né? É tanto que o seu testemunho será dado aos seus filhos. Tudo que Sim. você faz hoje, tudo que você que está nos ouvindo aqui, em relação a anunciar o Evangelho, será passado para alguém, para os seus filhos, para a próxima geração, e isso vai embora. As nossas palavras, diz Tiago, têm poder. Poder através do poder que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá para mais uma pergunta aqui, pastor. Como a mensagem do evangelho pode transformar a sociedade em que vivemos? Jesus falou: vocês são o sal da terra e luz do mundo. Com essa, com essa comparação, nós sabemos que o sal na antiguidade, ali nos anos 80, eu vi muito nos anos 90, tinha meus 5, 6 anos, 10 anos, os nossos pais, os parentes, matavam os animais porque eles usavam muito era sal. Porque não tinha geladeira na época, pelo menos na nossa região, lá do Salgava, Ceará, né? salgava, para conservar, né? Usavam limão para depois tirar o cheiro forte do sal, porque o sal, ele, quando vai se tornando insípido, ele tem um cheiro forte, né? Uhum. Usava-se o limão, porque por conta das moscas, né? E o limão, ele não deixa a mosca sentar, né? E então, o sal, nessa tipologia, ele tempera a luz do mundo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Mas em termos de comunhão e de irmão de Cristo, né, que Hebreus fala que nós somos irmãos de Cristo, ele diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, testemunho para as nações. Né? Por isso que ele diz: ide, essa luz e esse sal foi enviado. Olha para você ver, né? De Israel veio parar no Brasil. Olha, se nós sairmos de avião hoje para Jerusalém, nós vamos gastar no mínimo aí de 10 a 13 horas de avião. Certo? Pertinho. E E o chegou evangelho se até aqui. espalha. E É, vai continuar se e vai espalhando, né? continuar se espalhando. Né? O evangelho, ele não depende do poder e da capacidade do homem para se espalhar. Ele só basta chegar no coração bom, como a Bíblia diz, né? Coração que aceitou a palavra, que creu na palavra e caiu em terra boa. Quando cai, já era. Tipo Zaqueu. Jesus falou: importa que hoje eu possa em tua casa. E chegando ali, a palavra entrou de forma tão especial que ele falou: olha, eu dou 4 vezes mais. Olha aí. Ou seja, Jesus contou a história, né, da parábola. O homem, quando encontra essas palavras que eu falo, ele vende tudo para tê-la. É nesse sentido. É, Ou seja, quando a palavra viva dentro aos nossos corações, você. Como agora eu vi um dos jogadores que jogou com o Romário falou, eu esqueço o nome dele agora, mas jogou com o Bebeto com o Romário. Ele pergunta para ele: olha,
o Mundial para você foi especial? Isso, 94. Ele falou, sim, foi. Mas nada se compara ser filho de Deus. O maior título é isso. Meu Deus. Que bom, né? Então, esse sal que é que é uma tipologia, né? E essa luz, ela é uma referência no que nós podemos sentir aqui. Olha como que essas luzes estão nos deixando mais bonitos, né? Pois é. Então, que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, né? E nos dar vitória. Eu sei que nós temos muito a fazer aí. Deus pode nos usar como usou Lutero, Calvino. Deus pode nos fazer ser uma bênção para a sociedade de Cuiabá e Vaza Grande. Enfim, Deus pode nos levantar ainda de forma muito maravilhosa para anunciar o evangelho vivo, Que né? benção. E poderoso. Que benção. Estou falando de nada vale as conquistas humanas se não Sim, tiver a graça de Deus. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim. Pela graça sois salvos. Então, o que Jesus fez por nós, o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós, não foi de graça, mas sim pela graça. Pela graça. Então, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando. Eu quero convidar você neste momento a ser um propagador da palavra de Deus. Amém. Se inscreve no canal, Desconectados pela Fé, compartilha, curte, segue aí no Instagram, @Éder Salvador e também @StartCast. Tá aqui o Sauro, né, Sauro? Segue lá o Sauro lá também lá no Instagram, para vocês estar e vendo aí, né, os conteúdos que a gente vai estar postando, tá? Compartilha. Isso ajuda a alcançar mais pessoas, elas estarem aprendendo, estarem aí sendo instruídas na luz da palavra. E aqui nós pregamos isso, a palavra de Deus. E eu quero passar para o Saulo aqui das considerações finais dele, para a gente encerrar. Acabou, tá acabando. Tá? Saulo, suas considerações aí, meu amigo. Irmão Éder, eu quero agradecer pelo convite, estar com você aqui, estar com o Osiel, que está ali do outro lado, e o outro rapaz é o? É o Bruno. É o Bruno. Bruno, agradeço, vocês dois estão aí e deixaram, com certeza, deixaram uma imagem maravilhosa aí para o pessoal que está em casa. Mas, para terminar, eu quero só considerar algo que seja muito especial para a sua vida. Aprenda todo dia orar ao Senhor, buscar a sua presença. Você que está aí do outro lado, tire um tempo, escolha um horário que você pode e não troque isso por nada. Busque sempre ter comunhão com o Senhor Jesus e com certeza mudanças virão sobre a sua vida. E hoje eu estou muito feliz de estar com ele aqui e dizer para ele aqui, profetizando, que ele está só começando esse ministério de estar aqui anunciando o Evangelho, de estar também no campo propriamente físico, né? E pessoalmente anunciando o Evangelho. E eu estou muito grato a Deus de estar com você aqui, sabe? Então eu agradeço a Deus, Cristo Jesus. E se o Senhor permitir, eu quero fazer uma oração. Opa, eu já ia falar para o senhor aí, fazer a oração para mim encerrar aqui esse momento. Estou muito feliz. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Eu também estou alegre. Isso é o que mais importa. O que mais importa. Isso é o que mais importa. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome. Por Jesus Cristo, pela graça e pelas bênçãos que nos concedeu, para que hoje pudéssemos aqui falarmos da tua bondade. Obrigado por esse dia tão especial de estar com teu filho aqui, o Éder. E quero te pedir que os céus, Senhor, ministrem em nome de Jesus a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida desta pessoa que está assistindo e que está ouvindo essa oração. Que ela seja tocada, que ela seja levada a sentir a tua presença e a tua graça que salva, e a tua graça que revela os mistérios de Cristo, e a tua graça salvadora, e que a graça de Deus esteja constantemente nesta pessoa,
e sobre as nossas vidas, e sobre todas as pessoas que ouviram essas poucas palavras de forma simples, mas que o Espírito Santo de Deus os envolva e os torne capazes de louvar ao nome de Jesus e de dizer que só Ele merece toda adoração para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, Éder, concluindo a minha parte, também trouxe para você esse livro que é excelente e vai tratar também dos pontos teológicos. E aí tem exegese, hermenêutica e teologia do Novo Testamento. E eu quero deixar contigo. Opa, Com certeza você vai fazer. muito obrigado, meu irmão. Bem, Pessoal, olha só, né? E a uma minha lembrança. biblioteca vai aumentando, né? Opa! Sempre bom estudar e aprender um pouco mais. Maravilha. Pessoal, e nós chegamos ao fim, né, de mais esse episódio maravilhoso. E eu estou muito feliz. Quero agradecer, pastor Sauro, Eu agradeço pela de todo o oportunidade e a honra de ter esse momento com o senhor, um momento de qualidade, um momento de Glória a Deus. aprendizado, um momento de muita comunhão com Deus, falando principalmente desse tema, né, Sim, de salvação salvação pela graça pela que está em graça. Cristo Jesus. Sim, Então, eu quero te agradecer, você por estar conosco até nesse momento aqui, nos assistindo. Nos ajude compartilhando, né? Mandando aí esse vídeo para uma pessoa que está precisando de ouvir a palavra de Deus. E mais uma vez, grato a vocês, tá? E ao nosso grande pastor Sauro, que Deus abençoe o seu ministério, amém. que ele continue a crescer, que possa ser um ministério frutífero, Amém. que muitas almas se rendam Glória a ao Deus. Senhor Jesus através desse trabalho que o Senhor está com ele lá. Tá? Que Deus multiplique, Amém. que Deus abençoe Glória a e que Deus Deus. prospere em todas Glória a as Deus. áreas da Amém. vida do Senhor, tá? Eu sou uma Amém. bênção. Amém. E chegamos ao fim aqui, quero te agradecer mais uma vez. Fique com Deus e Deus abençoe.